E começa hoje o maior exercício militar conjunto envolvendo Estados Unidos e Coreia do Sul, o Vigilant Ace. O exercício mobilizará cerca de 230 aviões, entre eles caças invisíveis F-22 Raptor. Começa nesta segunda-feira, dia 4, e vai durar cerca de 5 dias. Será realizado apenas poucos dias depois que o regime norte-coreano testou um míssil balístico intercontinental. O artefato teria a capacidade de atingir qualquer parte dos Estados Unidos. Mas, segundo o Pentágono, esse exercício já estava agendado muito antes desse míssil ter sido lançado pela Coreia do Norte. Já estava programado para o fim deste ano. E, coincidência ou não, é o maior exercício militar conjunto envolvendo Estados Unidos e a Coreia do Sul, e também o maior exercício aéreo alguma vez visto. Nesse exercício serão simulados ataques diretos à Coreia do Norte, principalmente em instalações de lançamento de mísseis balísticos, como também ataques à artilharia antiaérea norte-coreana. O que já era ruim acabou de piorar. O que já era tenso ficou mais tenso ainda. E uma fagulha pode desencadear uma guerra de grande escala. Os Estados Unidos não descartam um ataque preventivo à Coreia do Norte. Um senador americano, republicano Lindsey Graham, citou o fantasma de uma guerra preventiva. Se acontecer um teste nuclear subterrâneo, será necessário estar preparado para uma resposta muito séria dos Estados Unidos, advertiu o congressista em uma entrevista ao canal CBS. As palavras do senador foram um complemento às declarações de sábado do assessor de segurança nacional de Donald Trump, o general McMaster, que durante um fórum sobre defesa afirmou que a probabilidade de uma guerra com a Coreia do Norte aumenta a cada dia. O isolado e empobrecido regime realizou 6 testes nucleares desde 2006, o mais recente deles em setembro. A Coreia do Norte lançou na quarta-feira passada um novo tipo de míssil, o Hwasong-15, com capacidade de transportar uma ogiva pesada extra grande e que pode atingir todo o território continental dos Estados Unidos. Segundo o líder norte-coreano Kim Jong-un, com o teste o país alcançou o objetivo de tornar-se um estado nuclear de pleno direito. Os analistas consideraram que o mais recente teste mostra o avanço de Pyongyang na tecnologia militar, mas também destacaram que era muito provável que para o teste o país utilizou uma ogiva leve e que, com uma ogiva nuclear mais pesada, o míssil teria dificuldades para chegar mais longe. Também demonstraram ceticismo a respeito da capacidade da Coreia do Norte de preservar a sobrevivência das ogivas em sua reentrada na atmosfera. O programa militar, que rendeu muitas condenações internacionais a Pyongyang, avançou em muito desde a chegada ao poder de Kim Jong-un em 2011. A eleição de Trump como presidente dos Estados Unidos aumentou a tensão e a ameaça de um conflito é cada vez mais iminente. Mais de 6 décadas depois da Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953, que deixou a península em ruínas. Mais uma vez, volto a frisar que, para mim, a grande ameaça a uma guerra nuclear é os Estados Unidos, que vem provocando a Coreia do Norte constantemente. Para eles, um ataque preventivo, mas se fosse ao contrário, seria considerado um ato de terrorismo ou um ato de covardia, se fossem apanhados de surpresa. O seu aliado Israel atacou uma base do Irã na Síria e foi considerado um ataque preventivo. Mas se fosse ao contrário, e se fosse o Irã que atacasse Israel? Com certeza, o mundo ocidental veria como uma agressão e não como um ataque preventivo.
Na minha opinião, se os Estados Unidos atacarem a Coreia do Norte, vai acontecer um desastre como há muito tempo não se via no mundo. Pois a Coreia do Norte já demonstrou que tem a capacidade nuclear, que tem mísseis balísticos intercontinentais e que podem atingir qualquer parte dos Estados Unidos, e principalmente os seus aliados que estão mais próximos, como a Coreia do Sul e o Japão. Neste contexto, Coreia do Sul e Japão seriam os reféns da Coreia do Norte, e milhões de vidas estariam dependendo de uma loucura de Donald Trump ao atacar a Coreia do Norte. Um ataque americano dessa magnitude poderia incentivar outros ataques ao redor do mundo, como por exemplo Israel atacar o Irã, a China atacar a Índia ou vice-versa. Veja como o mundo pode entrar numa terceira e terrível guerra nuclear. Dessa vez, a Terceira Guerra Mundial pode ser nuclear com certeza. Obviamente, um ataque americano e de seus aliados à Coreia do Norte não seriam bem vistos pela Rússia e pela China, que teriam os americanos bem próximos de suas fronteiras. Os russos já enfrentam esse problema com os americanos nos países que faziam parte da antiga União Soviética e que fazem parte do leste europeu. E nesse contexto, teriam de aguentar os americanos também nas fronteiras da parte da Ásia. Parece e cada vez fica mais óbvio que os americanos e seus aliados querem desestabilizar o mundo. Por mais que o regime de Kim Jong-un não seja um exemplo e modelo a ser seguido, e também pela sua agressividade, o modo agressivo como se expressa perante o mundo, não considero que a Coreia do Norte seja uma ameaça. Na minha opinião, a Coreia do Norte apenas quer se defender dos Estados Unidos. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que se a Coreia do Norte não possuísse armas nucleares, os americanos já não teriam invadido lá há muito tempo? Não tenham dúvida disso. Veja o que aconteceu com o Iraque de Saddam Hussein, com a Líbia de Muammar Gaddafi, com o Afeganistão do Talibã. Esses países, esses regimes, foram duramente bombardeados e tiveram seu território invadido, e seus presidentes acabaram mortos, exceto no Afeganistão. Podem apostar que os americanos só não invadiram a Coreia do Norte até agora por causa justamente que os norte-coreanos têm a capacidade nuclear. Mas cada vez mais parece que Donald Trump está disposto a enfrentar esse problema. E nesse contexto, Kim Jong-un, sabendo que a Coreia do Norte não tem como aguentar uma guerra convencional com os Estados Unidos e seus aliados, e teria seu regime derrubado e possivelmente seria destruído e aniquilado, pode ter certeza que ele não hesitaria, ou não vai hesitar de usar suas armas nucleares. Afinal de contas, para que ele construiu? Não foi para se defender? Vou ficando por aqui. Deixem a sua opinião, deixem o seu like, inscreva-se em nosso canal e também comentem qual é o seu ponto de vista. Se tiver uma pergunta a fazer, deixe que eu responderei o mais breve possível. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.